Sejam bem-vindos ao podcast da Reprodução Assistida, do 28º Congresso de Reprodução Assistida, e junto com a Evolution, que está aqui conosco nesse momento. E eu sou Ricardo Nascimento, presidente do Congresso, e honrosamente eu estou aqui com a presidente da Comissão Científica. Como eu vinha comentando, doutora Hitomi Nakagawa, a parte científica do Congresso é o coração do Congresso. É a parte mais importante porque é o que vai trazer aquilo de novo, é o que vai rediscutir aquilo que é mais antigo, que vai incorporar melhoramentos àquilo que já existe. E eu gostaria que a senhora comentasse alguma coisa sobre isso, visto que durante esse ano que nós desenvolvemos esse congresso de reprodução assistida, e tem mais de um ano, a doutora Hitomi foi a intelectual do projeto. Ela é que levou toda essa parte de conhecimento científico, identificando palestrantes ideais, temas mais modernos, e que pudesse dar o brilho que nós esperamos que esse congresso tenha. Então, doutora Hitomi, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho desse congresso e, se possível, dos congressos anteriores também, dada a sua experiência. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar com você, uma honra aqui em Floripa, né? Eu acho que não depende só da gente, nós tivemos, assim, brilhantes, né? Presidentes de comissão científica e comissão científica. Neste ano, eu tive como braços a Daniela Braga, né? E também o Roberto Antunes, mas tiveram vários coordenadores hoje de cursos pré-congressos e de mesas que estão, ou palestrantes que sugeriram temas atuais e inclusive referências, né? Não só nacionais, mas também mundiais em cada área. E a preocupação efetivamente é científica, sem dúvida, mas também essa integração gostosa, troca de experiências que a gente não vê somente na mesa, mas no convívio, nos debates, nos bate-papos, né, dos eventos pós-congresso, mesas, e também aproveitar esse ar gostoso de Florianópolis. Uma coisa interessante, né, doutora, é que um congresso, ele reúne uma equipe. E nós estamos aqui conversando com o Dr. Álvaro que isso é uma corrente, né? E como essa corrente se fortifica, e esse foi um aprendizado que eu tive, que volto a repetir, eu como neófito em congressos, sou muito grato a ti, né? Porque eu fui aprendendo junto contigo, e a gente foi crescendo nesse evoluir, buscando fazer esse programa científico de excelência que tu fizeste. Mas foi muito bom ter lembrado de quanta gente trabalhou, né? Quanto trabalho nós tivemos. Porque eu estava dizendo, a gente reuniu comissões da psicologia, da enfermagem, da nutrição, da embriologia e os médicos que são chamados de clínicos, né? E tu tivesse contato com muita gente, né? Principalmente porque a gente ficou algumas gestões à frente da sociedade brasileira, da associação atualmente brasileira de reprodução assistida, e isso propiciou muito conhecimento. Eu acho que uma das coisas boas que a gente leva, né, não é só o trabalho e o aprendizado, a experiência, mas principalmente as amizades, né? E que veio desde 2016, e daquela época a gente passou por pandemias, né, da Zika, e dentro da reprodução assistida depois veio a da Covid, e uma das características grandes que a gente tem dentro da reprodução assistida brasileira é a nossa união, a troca de experiências, não só, vamos dizer, oficialmente, né,
formalmente, como também nós temos os nossos grupos de WhatsApp para soluções dos desafios clínicos que se apresentam no dia a dia. E não deixa de ser um fórum também de debates. E que, às vezes, essas preocupações, né, individualizadas que aparecem nos grupos também são motivos, né, de incentivo para pensarmos a respeito dos grandes temas. Então, a colaboração são de todos os especialistas. Isso é muito gratificante, a gente vê construído, né, desde o nascedouro individual dos desafios que cada um está passando para fazer um resumo dentro de uma programação científica, e acaba ficando rica porque a colaboração é de todos. É uma coisa bem interessante como a Associação Brasileira de Reprodução Assistida, ela tem um tom familiar, né? Ela tem um tom de amigos, né? A gente vai entrando e vai se mesclando e as conversas vão nascendo. E isso é uma coisa que traz uma troca de informação muito grande, que é muito importante, né? Porque ela é quase imediata. Então o aprendizado é muito grande. E num congresso desse tamanho? Então, a gente, vamos voltar algumas décadas, não tem tanta idade assim, porém a gente viu que antes a gente precisava e dependia muito de colegas, né? Vários que começaram aqui no Brasil tiveram que sair do país. Então, a grande maioria trazia seus preceptores ou seus orientadores do exterior, pela amizade, pelo tempo que ficou. E hoje são múltiplos serviços de excelente qualidade, né? E que apresentam trabalhos também no exterior e são premiados, e por meio disso a gente consegue também intercâmbios e trazer professores, né, que estão no auge e numa densidade muito maior e numa diversidade muito maior nas diferentes áreas. E a senhora acha que houve um progresso muito grande do Brasil nessa área da reprodução assistida? O Brasil hoje é um país dianteiro nisso? É uma das referências. Se você for ver o registro latino-americano, em termos de dados, nós somos quase metade, né, da responsabilidade dos dados do registro latino-americano, que foi o primeiro do mundo há mais de 30 anos, né, de dados colhidos. Nós podemos aplicar nas nossas clínicas por serem dados latino-americanos e por terem características específicas da nossa população. Claro. Então, são dados riquíssimos. Então, o Brasil, né, e uma outra coisa que tem acontecido e aconteceu e que a gente fica muito feliz de ter acontecido é que antes eram clínicas de grandes centros. Hoje, nós temos uma força no Brasil inteiro, praticamente. Sim. São clínicas de praticamente todos os estados que colaboram com seus dados para um registro maior, não só do registro latino-americano, mas também do Cisembro, né? Sim. Que é o sistema de cadastramento e de dados de embriões congelados. No então, Brasil. É um reflexo atual do nosso Brasil e que nós podemos confiar nesses dados para aplicar na nossa prática clínica. E isso é de um benefício enorme para a população, né? Com certeza, porque a qualidade dos serviços, no geral, que nós oferecemos, e em termos de resultados, não perde para a grande maioria dos centros do mundo, digamos assim. Não difere, né? Hoje o Brasil, em termos de eficácia, em termos de qualidade de tratamento, nós podemos considerar que está equiparado. Tanto em termos de resultados, mas também em termos de tecnologias. Ah, perfeito. É interessante esse tema da tecnologia, né? Porque ela hoje
ela é mundial? E o Brasil está nesse barco? Verdade. O que tem, claro, não em centros de pesquisa, claro que a gente deve ter algumas coisas, mas na prática clínica diária, nós temos muitos centros, por exemplo, utilizando inteligência artificial aqui no Brasil, né, equipamentos com esse recurso para poder selecionar embriões, selecionar óvulos, né, e isso seguramente vai refletir nos seus resultados. Não agora, né, assim, de imediato, mas à medida que os dados forem sendo compilados, a gente vai ter que ter uma melhora e é o que a gente espera. Perfeito. Esse é um tema que perpassa aqui por esse congresso, né? E ele é definitivo, ele veio para ficar. Ah, com certeza. A gente, né, sempre que a gente tem uma área tão tecnológica, de altíssima tecnologia como a nossa, claro que existem investimentos que, de repente, você chega e fala, não é bem assim. E uma das características que a gente tem prestigiado bastante na programação científica desse evento é em relação aos add-ons, por exemplo, que a gente fala o que é dessas condutas, desses procedimentos, dessas técnicas diagnósticas suplementares que têm respaldo científico para ser aplicado ou não. E por quê, quando, em que pessoas, para que elas efetivamente se beneficiem. Então, esse é um dos grandes enfoques que a gente procurou ter para esse evento também. Beleza. Quer dizer, voltamos ao científico, né? Encerrando a nossa conversa, a senhora gostaria de complementar alguma coisa? Com certeza que o ano que vem nós vamos ter um evento em São Paulo, que é o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que será encabeçado na presidência, né, do Dr. Emerson Cordes, e seguramente vamos ter novidades, porque a nossa área não para. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Ser anfitrião de um congresso brasileiro é uma honra. Eu acho que eu posso resumir nessa palavra. Porque um evento de tal responsabilidade, de tal cientificismo, de tantas pessoas inteligentes, conhecedoras profundas do assunto, colocarem em nós a confiança de uma reunião, que eu vou chamar assim, com tantas características de ciência, de cuidado, de apreço pelas pessoas, é uma honra muito grande. Eu me sinto realmente muito honrado de ter sido convidado para essa missão. Realmente e foi um prazer e uma honra muito grande para mim ser convidada pelo Dr. Ricardo, nosso presidente do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida 2024, para presidir, né, a comissão científica desse evento. Não foi um trabalho solitário, mas foi desde os indivíduos que tiveram suas dificuldades, seus desafios no dia a dia, que expressaram isso, e também das grandes mentes brilhantes que nós temos no Brasil e braços brilhantes que trabalham na reprodução assistida brasileira. Muito obrigada.